A história de Caim é sem dúvida uma das mais curiosas da palavra de Deus. Você sabe quem foi a esposa de Caim? Seria verdade que ele casou com a sua própria irmã? E você sabia que existem teorias que apontam que, por causa do pecado de Caim, os seus descendentes tinham a cor escura? É, essas são algumas curiosidades que você vai descobrir agora, no vídeo a seguir. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos para mais uma história bíblica. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. E sem mais delongas, vamos para a história. Caim foi a primeira pessoa a nascer na história da humanidade. Seus pais, Adão e Eva, foram criados pessoalmente pelo próprio Deus. Pouco se sabe sobre quem foi Caim, além do que é revelado nos seus relatos bíblicos nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Caim foi o filho mais velho do casal Adão e Eva. Ele era irmão de Abel, Sete e de mais outras irmãs que a Bíblia não menciona seus nomes e nem mesmo diz quantas eram. A história de Caim reflete muito bem os terríveis efeitos da queda do homem. Geralmente é aceito que o nome Caim significa adquirir, ou obter, ou até mesmo possuir, do hebraico gana. Porém, no original, a sua forma exata, Caim, que também pode significar lança ou ferreiro. A profissão de Caim era lavrador da terra. Caim foi o primeiro homem a mostrar o quão perverso o ser humano pode ser, ou pode se tornar. Após a entrada do pecado no mundo, nós podemos ver que Caim foi o precursor daquilo que chamamos de queda do homem. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor, oferta essa que era do fruto da terra. E o seu irmão, Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu uma oferta dos primogênitos das suas ovelhas. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Aí conta a história bíblica que Deus atentou para a oferta de Abel, porém não atentou para a oferta de Caim. Então ele ficou muito irado e aí foi alertado pelo próprio Deus de que se ele fizesse o bem, ele seria aceito, mas se fizesse o mal, o pecado já estava ali batendo a sua porta. E aí Caim não conseguiu dominar a sua natureza caída, a natureza do pecado. E ele convidou seu irmão Abel para ir ao campo e lá o atacou e o matou. Mas fica uma curiosidade no ar sobre por que Deus não aceitou a oferta de Caim. A Bíblia ela não esclarece de forma exata, explicada, o motivo exato pelo qual a oferta de Caim foi recusada. Só que alguns textos bíblicos nos fornecem alguns detalhes que são muito importantes sobre essa questão. Os intérpretes, eles tentam explicar essa recusa divina com pelo menos 3 possibilidades de interpretação. E a primeira, ela defende que Abel ofereceu o seu melhor, o melhor daquilo que ele possuía, das suas ovelhas, ao contrário de Caim. O texto bíblico diz que ele trouxe uma oferta ao Senhor, do fruto da terra, enquanto Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura destes. Isso está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. A segunda sugestão é a de que Caim trouxe uma oferta onde não houve um derramamento de sangue. E por causa disso, supostamente, ele teria se passado como um homem justo
que não necessitava de qualquer sacrifício pelos seus pecados. Esta hipótese, ela assume a condição de que Deus previamente havia instruído o homem sobre o tipo de oferta que deveria ser apresentada para fazer a expiação pelos pecados. Porém, Caim, então, ele teria desobedecido essas instruções divinas, não preparando um sacrifício onde houvesse o derramamento de sangue para expiação dos pecados. A terceira possibilidade defende que a atitude de Caim estava errada em seu interior, em relação à sua comunhão com Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício maior que o de Caim. E por sua ira e inveja, Deus o censurou. Isso está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4. Então também existe a possibilidade da intenção de Caim não ser agradável ao Senhor, porque Deus conhece o coração do homem. Então existe também essa terceira possibilidade. Das três sugestões que a gente acabou de falar, a segunda é a menos provável, né? A questão é que a palavra oferta em Gênesis, no capítulo 4, traduz o hebraico minyan, que significa tributo. Então esse termo é utilizado em todo o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, né, para se referir aos sacrifícios sem derramamento de sangue, como por exemplo na oferta, na oferenda de cereais. Assim, o termo hebraico parece sugerir que o derramamento de sangue não era o foco naquele momento. Então, dentre as três possibilidades, essa segunda ela seria a menos provável, porque não se tratava de um sacrifício de sangue para expiação dos pecados, mas sim uma oferta, né? Um tributo a Deus, como uma espécie de dízimo, né? Porque quando nós ofertamos ao Senhor com o nosso dízimo e as nossas ofertas, nós estamos sendo gratos ao Senhor e tributando honra e gratidão a Deus, diferente do sacrifício feito pelos sacerdotes para expiação do pecado, que é totalmente diferente nesse contexto em que Caim e Abel ofertam ao Senhor. Mas sem dúvida, a oferta de Caim ela foi rejeitada por Deus porque ele era ímpio. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, nós lemos sobre como Deus o exortou. Está escrito assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Este versículo revela claramente a inclinação humana de Caim para o pecado. Combinado a isso, está o que é dito pelo escritor do livro aos Hebreus, de que a oferta de Abel foi apresentada pela fé, ao contrário da oferta de Caim. Hebreus 11, 4. Em suma, nós podemos entender que a oferta de Caim ela não foi aceita por causa das suas intenções pecaminosas. Ou seja, a sua atitude ela estava erradicada a um problema interior relacionado à sua fé, à sua vida com Deus. Um problema superficial, com o próprio Deus. Em outras palavras, Caim tinha aparência de religioso, mas a sua adoração era apenas uma formalidade. Seu coração não era totalmente devotado a Deus e não havia sinceridade em seu coração. Ao invés de gratidão e amor, ele encarava o culto a Deus como uma obrigação. E aí Deus, entendendo o coração de Caim, rejeitou o seu sacrifício. E como que ficou a vida de Caim após o assassinato de Abel, após ter matado seu irmão? A Bíblia diz que ele fugiu como um homem amaldiçoado e se mudou para a terra de Nod. Foi ali onde ele teve filhos, com a sua esposa, e edificou ali uma cidade. Sugestivamente,
Nod significa errante. Entre os descendentes de Caim estavam pessoas que desenvolveram a pecuária, a construção de habitações em tendas, pavilhões, inventores de instrumentos musicais e também da arte de forjar materiais. A Bíblia também destaca a história de um de seus descendentes, que seria o tirano Lameque. Você pode ver em Gênesis capítulo 4, versículo 19 até o versículo 24. O escritor e historiador Flávio Joséfo, em uma de suas obras por nome Antiguidade Judaica, ele afirma que após Caim ter fugido, ele teria ficado ainda mais perverso. Ele teria usado de violência para se apoderar de bens alheios com o objetivo de enriquecer. Ele também reuniu um grande grupo de homens maus, do qual ele era o líder desse grupo, né? Isso juntamente com esses homens, Caim teria cometido todas as espécies de crimes e atrocidades. Joséfo atribui ao próprio Caim a condição de ser o primeiro homem a estabelecer limites para a divisão de propriedades e a inventar os pesos e medidas. A Bíblia fala também de um sinal que Deus colocou em Caim. Existem muitas especulações sobre o tema, né? Talvez a posição mais conhecida, né, inclusive seguida por algumas seitas e muito defendida inclusive na Idade Média, é aquela que supõe que o sinal que Deus colocou em Caim seria a mudança na cor de sua pele, dando-lhes pele escura. Infelizmente, esse tipo de interpretação foi defendida por muitas pessoas no passado. Inclusive, essa ideia foi utilizada na tentativa de justificar o racismo e o tráfico de escravos. Sem piedade, muitos afirmam que as pessoas de pele escura eram amaldiçoadas por serem descendentes de Caim. Essa interpretação é absurda e antibíblica, porque a Bíblia não fala nada sobre o tipo de sinal colocado em Caim para identificá-lo. A palavra utilizada no texto em Gênesis é o hebraico ot, que significa sinal, símbolo ou marca. Em nenhum texto bíblico onde essa palavra aparece, ela é utilizada para se referir à cor de pele. O que a Bíblia diz é que simplesmente o sinal foi colocado em Caim. Porém, não há qualquer menção sobre a possibilidade de esse sinal ter passado para sua geração. Isso significa que aquele foi um sinal colocado especificamente sobre ele. Além do mais, o texto bíblico do livro de Gênesis deixa bem claro que a marca que Caim recebeu serviu como um sinal de proteção para lhe permitir que vivesse o restante de seus dias. De qualquer forma, há um fato que encerra esse debate e acaba com qualquer tipo de especulação sobre uma possível perpetuação da marca de Caim. A descendência de Caim foi extinta no dilúvio. Então, afirmações de que os africanos seriam descendentes de Caim é no mínimo antibíblica e preconceituosa. Algumas pessoas já tentaram relacionar uma das esposas dos filhos de Noé com a linhagem de Caim. No entanto, essa suposição é mais uma sem fundamento bíblico algum. Concluindo, o que pode-se dizer é que Deus colocou em Caim um sinal que o identificasse, apenas isso. Nada mais se sabe sobre que tipo de sinal teria sido esse imposto por Deus. E sobre a mulher de Caim, quem foi a mulher de Caim? Essa é outra pergunta inevitável quando se trata de Caim. Estudamos sobre o personagem Caim e essa é sempre uma pergunta: quem foi a esposa de Caim? A Bíblia não esclarece esse assunto, né, simplesmente por não ter qualquer importância na história bíblica. Certamente a esposa de Caim foi uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas. Vale lembrar que naquela época ainda não havia nenhuma proibição sobre casamento desse tipo, porque as leis do Senhor instituídas por Moisés
ainda não haviam sido implantadas no meio do povo. Ou seja, a prática não se caracterizava como um pecado. Porém, não sabemos se a sua esposa foi uma de suas sobrinhas ou uma de suas irmãs. O que se sabe é que Caim casou-se, teve filhos e perpetuou a sua espécie até o dilúvio, onde Deus exterminou com toda a sua descendência por causa do pecado. Esse foi o resumo da história de Caim. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum novo vídeo. Segunda, quarta e sexta tem vídeo novo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.